Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Edmar, doutor em Sociologia, e hoje vamos conversar sobre a visão de mundo bolsonarista. Qual é a visão de mundo bolsonarista? E qual o plano de Bolsonaro em curso? Quem são os seguidores de Bolsonaro? Para responder a essas perguntas é preciso decifrar o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. A esfinge perguntava qual animal tinha 4 patas. Pela manhã, 2 patas pela tarde, e à noite tinha 3 patas. O desafiado precisava tomar cuidado com a sua resposta, pois caso errasse seria devorado pela criatura. No livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, do professor João César de Castro Rocha, aponta que a visão de mundo bolsonarista é composta de 3 elementos principais. Em primeiro lugar, a doutrina de segurança nacional, que criou a figura do inimigo interno. Em segundo, um documento produzido pelo Exército nos anos de 1980 chamado Orville, que resultou em um livro. O documento expressa uma linha de pensamento segundo a qual o comunismo muda sua estratégia e passa a atuar na área cultural e educacional. O terceiro elemento seria o olavismo, que sofisticou e popularizou essa estrutura de pensamento conspiratória e criou a hoje cotidiana retórica do ódio. A proposta presidencial, na reunião ministerial gravada em 22 de abril, de armar a população para a defesa daquilo que Jair Bolsonaro chama de liberdade e a ligação do bolsonarismo com as milícias, são fatos que deram urgência à pergunta sobre qual tipo de plano de governo está em curso no país. No meu entender, nesse momento, o plano bolsonarista em curso é a destruição das instituições e a supressão dos direitos humanos por meio de uma guerra cultural. Daí o ímpeto do governo estadual de destruir as instituições como as artes, as escolas, as universidades, etc., onde estariam os inimigos internos, os chamados comunistas, e fazer dossiê contra professores e funcionários públicos. Daí o fato de Bolsonaro pedir para alunos gravarem aula de professores. Destruir as instituições que são as bases de conhecimento de uma sociedade, a educação e a cultura, trará consequências indeléveis para a nossa sociedade. Já ouviu aquela frase, um povo sem cultura e educação é mais fácil para ser governado? Por isso é que o governo Bolsonaro está cortando verbas de pesquisa das universidades, acabando com o financiamento estudantil. Os especialistas vêm dizendo que Bolsonaro não sabe governar. Pelo contrário, Bolsonaro está colocando em prática exatamente o seu plano e utilizou desse momento em que a população estava em quarentena e a mídia se ocupando de repercutir informações sobre o coronavírus para fundamentar o seu plano. Ou deciframos Bolsonaro agora ou seremos devorados em 2022. Quem são os apoiadores de Bolsonaro? São aqueles, antes de tudo, sensibilizados por frustrações, medos, rancores e pelo ódio e pelo ressentimento contra o outro, que pode ser identificado em vários tipos de sujeitos: o imigrante, o comunista, o nordestino, o gay, o negro, a mulher, o artista, o intelectual, o professor, o político, o sociólogo, o funcionário público. Um estudo no Brasil revelou que cerca de 80% da população tem propensão a apoiar posições autoritárias. Já imaginou 80%? Essa guerra cultural se vale dos sentimentos mais primitivos de todos. E isso vem sendo explorado pela militância virtual bolsonarista, de forma inédita, jamais vista no Brasil. Bolsonaro conta também com o apoio de grupos de evangélicos, ex-militares da reserva, representantes do agronegócio, que estão destruindo a Amazônia, empresários se reúnem em torno do Instituto Brasil 200, que se consideram liberais economicamente e conservadores tradicionais em torno da família patriarcal. E contam também com um grupo de bloguistas que espalham medo e ódio por meio da fake news. Com a negação do conhecimento científico, negando o coronavírus por parte do governo Bolsonaro, nasce um governo com narrativas religiosas e mitológicas para interpretar os problemas nacionais e internacionais do Brasil. Como, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão climática, a questão dos direitos humanos e o fenômeno da migração. Gente, ou deciframos o Bolsonaro agora, ou seremos devorados em 2022. O enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro. Qual animal tinha 4 patas pela manhã, 2 pela tarde e à noite tinha 3 patas? É o governo Bolsonaro implantando a ditadura. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e curta o nosso canal. Muito obrigado.